Seja muito bem-vindo ao módulo 6 do treinamento White Belt. O que nós vamos ver nesse treinamento? Vamos ver a fase definir, quais são os objetivos, as principais entregas, as ferramentas e vamos fechar aí com um entendimento muito claro da importância da voz do cliente nesse processo. Fase definir, o objetivo, escutar a voz do cliente, traduzir o que é importante e priorizar. Por que é importante essa sequência? Porque se você chegar para o seu cliente e perguntar o que ele quer, primeiro que não é fácil, né, ter acesso ao cliente assim. Segundo, que para ter acesso ao cliente você tem que estar muito bem estruturado para saber o que você vai perguntar e o que fazer com isso. E terceiro, que ele pode abrir o coração, para falar, eu quero tudo, né, eu quero 20 itens, e aí, qual é a prioridade? Você tentar fazer tudo, você não consegue, né, você tem que saber qual é a prioridade. Mais ou menos como eu faço em casa. Eu chego em casa, quem é casado sabe disso. Vou até fazer uma pergunta aqui. Bruno, você tem lista de coisa para fazer na hora que você chega em casa? Tem. Essa lista você consegue zerar ou nunca zera? Olha aí, tá vendo? Esse é o ponto. Eu também sou assim, só que eu faço isso há 24 anos. Dia 10 agora faz 24 anos. Quanto tempo você faz? Você é casado há quanto tempo? 6 anos. Tá, júnior ainda, eu já sou sênior. Então, eu já sei como eu lido com minha esposa. Eu falo para ela assim, amor, qual é a prioridade que você quer? Olha só, qual a prioridade? Aí ela coloca, tem que arrumar, agora tem uma pendência, tem que arrumar o trinco do portão lateral. Aí você sabe como é que eu faço? Isso é verdade, tá? Eu quarteirizei as funções em casa. Primeiro, eu pergunto assim, amor, você já pediu para o seu pai ver? Meu sogro não faz nada o dia inteiro, aposentado do Banco do Brasil, tá com burro na sombra. Aí eu falo assim, meu pai não pode. Eu falo assim, você já viu para o meu pai fazer? Se não der certo, terceiro, se não der certo, meu filho, eu sou a última opção para arrumar alguma coisa em casa. E ela sabe disso, mas ela tem que infernizar alguém, né? Sou eu. Mas eu sei como extrair a prioridade da minha esposa, que é a minha cliente. E você tem que aprender a fazer isso. Talvez você saiba aí com o seu namorado, namorada, enfim, com o seu parceiro. Mas é importante, porque se você quiser atender tudo, quer seja da esposa ou do companheiro enfim, e do cliente, você não consegue entregar nada e fica frustrado. Por isso que a gente vai ensinar algumas ferramentas para entender o que o cliente está falando, traduzir e priorizar. E dar foco naquilo que foi priorizado. Tá claro? A questão de perguntas, o que eu tenho de pergunta, o que eu posso fazer? Pode fazer um mundo de perguntas. Mas a primeira que você tem que fazer tá clara qual é a dor? Marcelo, dor de cabeça? Não, dor do cliente. O que está afligindo o cliente? O seu cliente. Então essa é a primeira pergunta. Tem outras perguntas também, quando começou, o que está ocorrendo e daí por diante. Essas perguntas são importantes para tirar uma foto do que está acontecendo. E a gente tem um documento que você vai ver, é o Project Charter. Tem todas as perguntas ali importantes para se ter num documento. E Project Charter é uma folhinha só, é um arquivinho Excel que você vai ver que é tranquilinho de manusear. A questão de ferramentas. A melhoria contínua é sempre assim, né? A gente sempre tem na fase, por fase, sempre temos uma caixa de ferramentas que podemos usar e a grande pergunta que se faz é sempre assim, tem que usar todas? Não. A nossa recomendação é que você use a adequada para a situação. Por exemplo, se você tiver um prego, você vai usar o quê para fixá-lo numa madeira? Você vai usar o martelo, não a chave de fenda. Então essa analogia é uma brincadeira, mas é bem na linha do que a gente espera de um projeto de melhoria contínua e isso começa já no treinamento White Belt. Agora, em relação ao prazo, é de 2 a 3 dias de prazo aí para fechar essa fase e definir. Vamos falar um pouquinho de voz do cliente. Quem são os clientes? São vários. Eu tenho cliente interno, eu tenho cliente externo, eu tenho cliente que é regulador, órgãos reguladores, e eu tenho que cuidar desses clientes, tá? E todos têm uma voz. Como eu capturo isso? É o que você vai ver comigo aqui ao avançar aí dos slides, tá? Ok, voz do cliente é importante
Você precisa escutar a voz do cliente para colocar num documento que a gente chama Project Charter, ou seja, Project Charter é onde tem todas as informações importantes no início, principalmente no início do projeto, que a gente vai ver em detalhes mais à frente. E aí eu tenho algumas ferramentas para ver isso. Uma delas é o diagrama de afinidades. É bacana, né? Na verdade, a concepção dele é usando post-its. E eu vou falar aqui, né? Eu tenho... Quantos treinamentos a gente está gravando? 5 treinamentos. E eu sempre falo o seguinte, eu não sou sócio, né, dessa empresa de post-it, mas eu gosto muito. Para fazer uma atividade com outras pessoas, usando papel, post-it e uma caneta é o que dá mais resultado, tá? As pessoas ficam mais propícias a participar. Então vamos ver em detalhes como é que funciona o diagrama de afinidades. Vamos ver o passo a passo, como é que faz, e depois você vai fazer um exercício para reter mais informação, tudo bem? Ok, então vamos ver como é que funciona um diagrama de afinidades com esse exemplo que a gente vai discutir com você agora. Ó, eu fiz o seguinte, eu peguei 3 amigos e pedi para eles fazerem o seguinte, para eles pegarem os 6 itens mais importantes na compra de um carro novo. E eu falei mais ainda, eu falei assim, ó, para cada item, escreva um post-it só. E eles fizeram isso. Logo depois, eu pedi para que colassem na parede lá os post-its. Vamos ver como é que ficou? Ó, ficou dessa maneira. Ou seja, né, a Maria colocou alguns itens, a Jéssica e o Carlos outros. Vamos ver a Maria. Ó, para Maria, o importante num carro novo é a cor, espelhos internos, o design, conforto, se tem porta-objetos e que ele seja pequeno. Para a Jéssica, conforto também, que ele seja um carro potente, que tenha economia, que caiba em vagas apertadas, trio elétrico e câmbio automático. E o Carlos, o único homem aí, ar-condicionado, pneu largo, que ele seja hatch, DVD interno, câmbio automático e conforto também. E depois disso, o que foi feito? Nós pedimos para o Carlos agrupar. Putz, Marcelo, agrupar, o que é isso? Na verdade, o Carlos pegou itens similares. Por exemplo, conforto, aparece... deixa eu só marcar aqui, para que aí a gente acompanhe. Conforto aparece aqui, ó, para minha amiga Maria, aparece aqui para o meu amigo Carlos, aparece aqui para a Jéssica, mas tem itens relativos a conforto também. Por exemplo, o ar-condicionado, onde é que ele está? Ah, está aqui em cima. O ar-condicionado é um item de conforto, ou seja, todos esses que eu falei podem ser agrupados. Vamos ver como é que ficou? Ó, foi isso que o Carlos fez. Ele pegou e foi agrupando. Então, se a gente observar, quais foram os 2 itens mais importantes na compra de um carro para 2 clientes potenciais, 3 clientes potenciais como os meus amigos? Ó, na verdade, é os itens de conforto e que ele seja um carro pequeno, foram os 2 itens aí, elencados por eles. Que é o que está falando aqui nesse slide, tá? Mas, para exercitar, eu queria que você fizesse o seguinte. Peça para... Na verdade, a gente queria que você colocasse 10 itens mais importantes na compra de um celular. Lembra? Um post-it para cada item. E pedisse para mais 2 pessoas aí fazer o mesmo. E seguisse as etapas que nós fizemos para a compra do carro, tá bom? Veja aí quais são os 2 ou 3 itens mais importantes com base nessas 3 pessoas, incluindo você. Você tem 1 hora para fazer, então dá um pause aí que a gente volta daqui a pouco. Ok, matriz de escopo.
Matriz de escopo, na realidade, serve para nortear o que está dentro e o que está fora de uma atividade de melhoria contínua. Tão simples quanto isso. Vamos pegar o exemplo, na próxima página, do projeto que a gente está conduzindo aí de redução de 40% no custo, né, da água. Ó que interessante, ó. O que está dentro do escopo está bem definido. É isso aqui, ó. Redução de gastos com água. O que está fora são gastos com outras despesas, né? Luz, gás, óleo, combustível e outros gastos que porventura a empresa tenha. Tudo bem? Como mão de obra e daí por diante. O escopo do projeto é importante, mas por que é importante? Porque, como diz meu pai, combinado não é caro nem barato, é o justo. Então, o foco tem que ser acordado, tá? Na fase de definir tem uma questão bem interessante que são as entrevistas. Entrevista, ela não é tão fácil quanto você imagina. Por quê? Porque ela tem algumas nuances importantes. Como é que geralmente a gente faz, né, com melhoria contínua, para fazer uma entrevista bem feita? Primeiro, você tem que saber o que você quer como produto final da entrevista. Por exemplo, eu quero descobrir se meu cliente está feliz ou não com o meu produto. Pode ser uma missão? Pode. Eu quero saber se tem concorrentes melhor que eu. Pode. Com base nisso, você vai de trás para frente. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? E vai tomando alguns cuidados a mais. O que você pode estar perguntando é o seguinte: não posso perguntar direto para ele? Às vezes não. Eu já tive muitos clientes que nem tempo para falar comigo ele tinha. E quando tinha, era andando ou uma reunião muito rápida. Então o cliente não tem tempo não. E muitas vezes ele não responde pergunta direta assim. Ele prefere se esquivar. Ou não, ou às vezes ele fala, não, seu produto é um lixo, né? Aí você sai de lá arrasado. Se é verdade ou não, você não vai saber. É por isso que você tem que ir com mais uma pessoa. Por que eu estou falando isso? O cuidado de montar as perguntas é fundamental, mas quando você for, vá com 2 pessoas, você e mais uma. Você faz a pergunta e essa outra pessoa anota e vê a questão corporal da pessoa que está respondendo. Porque o corpo não mente não. Dependendo de como ele se posicionar, você sabe se o sim vale sim, se o não vale não. Marcelo, tá louco? Não. Vou citar um exemplo clássico. Os meninos aqui que estão comigo sabem disso. Se eu falar para minha esposa assim, eu não sei se eu contei esse caso assim. Amor, vamos lá na minha mãe? Minha mãe mora a 1,5 minutos da minha casa. Minha sogra a 1 minuto. Você fala assim, amor, vamos lá na minha mãe? Ela pode falar assim, pode responder assim, vamos. Essa pausa de milissegundos que ela deu, meu cérebro já pensou o seguinte: a casa caiu, ela não quer ir, muda de assunto rápido para não ficar bico para trás. É assim. E com o cliente também. Você pensa que não? Você vai conhecendo o seu cliente. Então, a entrevista outra dica, pessoal, nada de ficar mandando e-mail ou de entrevista via remoto, de jeito nenhum. É pessoal, com 2 pessoas, uma perguntando, outra observando e anotando. E você tem que planejar as perguntas. Planejamento. E para planejar perguntas, você tem que saber o que você quer dessa entrevista. Faz sentido? Então tá bom. Agora nós vamos falar do CIPOC. Dá uma olhada no CIPOC. Simplesinho. CIPOC, para que serve isso? Fase definir, dá uma olhada de helicóptero como é o processo. Como o processo funciona. O que esse olhar ele mostra? Ele mostra o S, que é o supplier, quem são os fornecedores. Ele mostra o I, que são os inputs, ou seja, as entradas do processo. Ele mostra o P, que é o processo em si, como é que ele funciona, quais são as etapas. O O é o output, o que sai, e o C é o cliente. Então a gente vai ver um exemplo direitinho aqui para te mostrar. Mas antes disso, o que eu queria falar para você? Um conceito muito importante, né?
Em qualquer mapeamento que você faça, qualquer coisa na sua vida, você tem entradas e saídas. Marcelo, agora eu fiquei confuso. Não, não ficou não. Não vai ficar não. O que acontece? Se você controlar as entradas, a saída é só consequência. Marcelo, você tá louco? Não, não tô não. Pera aí um pouquinho que eu já volto. Não é segredo para ninguém. Eu vou fazer regime, estou fazendo regime. O que eu fiz na minha hora do almoço aqui? Veja só, trabalho de Master Black Belt. Entrei lá no Play, como é que chama o negócio aqui? Peraí. Play Store, vi lá, contador de calorias, controlador de calorias, e instalei aqui para mim. O que eu estou fazendo? Eu estou controlando o que afeta meu Y, que é o peso. O que afeta meu Y? Eu já sei o que é. É comida de modo geral, fritura, que eu adoro, doce, açúcar, e daí por diante. Então, ó, eu criei uma maneira de criar um controle. Eu vou controlar. Se eu controlar os X's, estou controlando caloria, tá? Qual a chance? E limitei em 2.000 ali, que é engraçado, quando você olha 2.000 parece muito, né? A hora que você vai comer não é nada. Você come 2 barrinhas daquele chocolate lá que eu trouxe para você e para o Gustavo, acabou, você fica sem comer o resto do dia. Mas, brincadeiras à parte, se eu controlar as entradas, que são as comidas que eu gosto e o que eu tenho que reduzir, o peso é só a consequência. Por que eu estou falando isso? Porque daqui por diante, a gente vai começar a entender isso mais profundamente. Quando eu olho para o CIPOC, também, o I, lá de input em inglês, são as entradas. Então, se eu controlar as entradas de um processo, a saída, que é o output lá, é só consequência. Tudo bem? Ó, esse é o CIPOC que eu acabei de falar, né? Todos os itens. A questão de entradas e saídas que eu expliquei para vocês, né? Então, eu controlo essas variáveis aqui e monitoro só o Y. Porque se eu controlar essas variáveis, as críticas, né, muito bem, os Ys aqui são só consequências, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos ver o nosso exemplo prático aí de projeto White Belt para ver como é que fica a aplicação do CIPOC nele. Ó. Lembrando que o nosso projeto é redução de 40% no consumo de água de uma empresa, tá bom? Ó. O S, quem é o fornecedor da água? É a Sabesp. Então tá bonitinho aqui. O que tem de entrada? Ó, entra um volume de água limpa e tratada em metros cúbicos e entra também a conta que tem que pagar. Isso é na empresa. Qual é o processo? Entra água no registro principal da empresa, mede o volume de água que chegou, distribui para os departamentos da empresa, cada departamento consome a água que precisa e tem uma medição feita por departamento. A saída, o que é? É o volume de água consumido por departamento. E C, que é o cliente, customer em inglês, é a própria empresa e seus departamentos. Tão simples quanto isso, tá? Se a gente for para um outro lado e falar, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o exemplo de uma pizzaria, o que tem de fornecedor da pizzaria? Ó, tem os fornecedores de ingredientes, certo? Ela tem que comprar, né, fornecedor de azeitona, fornecedor de farinha e daí por diante. Quais são as entradas para fazer uma pizza? Isso eu sei bem, hein, ó. É massa, aquela bolinha fofinha, farinha, os ingredientes selecionados, né, pelo que o cliente quer, temperos, isso aí, né? Então vamos lá. E o processo qual que é? Eu também conheço, né? Gordinho conhece essas coisas bem, ó. Primeiro pega aquela bolinha, é a primeira etapa, né? Preparar a massa, que é o seguinte, pega aquela bolinha, estica ela com um rolo, né? Com aquele rolinho, essa é a preparação da massa. Agora, preparar recheio, depois dela aberta, coloca lá os ingredientes. Passo 3,
Com ela montada, bota no forno, que é o passo 3. Passo 4, embala. Passo 5, entrega para o cliente. E aí fechou esse processo, tá bom? Agora, quais são as saídas? Pizza pronta e o cliente, fatalmente serei eu, tá? Pegou a ideia? Se gostar de pizza também, seremos nós. Vamos lá. Contrato do projeto, isso é bacana. Isso aí é o que meu pai sempre fala. Combinado nem caro nem barato, é o justo. Esse é um documento, uma página simples, que mostra qual o escopo, né? Assim, o que o projeto, do que a gente está falando, quem é o sponsor, quem é a equipe que vai trabalhar, qual é a dor e daí por diante. Então vamos entender isso aí um pouquinho mais em detalhe. Ó. Nesse exemplo prático que a gente está fazendo com você, nós preparamos esse material, que se a gente olhar o próximo slide, ó, tá aqui, tá? Bonitinho aqui para a gente discutir. E ele tá também, só voltar aqui, ó. Só voltar aqui, ó. Ele tá também nesse anexo que a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Então, ó, o que tem nesse documento? O que eu olho, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó. Você tem aí o print da tela. Eu vou abrir o documento que está nos anexos sob o nome de White Belt Módulo 6 Project Charter. E a gente segue lá, tá bom? Vamos lá então. Ok, tá aberto aqui o formulário. Vamos entender primeiro o Project Charter que foi feito. Depois eu mostro mais detalhes dele, tá bom? Ó, primeira coisa é o título, reduzir em 40% a conta de água da empresa, XYZ. Só vou aumentar um pouquinho aqui, pronto. Ó, quem é o líder do projeto? O João da Silva. Sponsor é o Amauri. Qual a data que foi feito o Project Charter? Quem é a equipe do projeto? E aí vem informações bem interessantes. Ó. O que está acontecendo? Então a empresa XYZ constatou que a conta da água vem subindo muito nos últimos 12 meses. Só lembrando que a empresa tem 5 departamentos e 100 funcionários em cada um. Vamos lá. Ó. Onde está ocorrendo o problema? Na fatura mensal de água que é destinada aos 5 departamentos. É o máximo que se sabe. Quando começou? Ó, está bem nítido há 12 meses atrás, ou seja, 22/8/2014. Qual é o impacto desse problema? Ó, que legal, ó. A conta, o consumo médio, né, mensal era 200 mil. Foi para 300 mil nos últimos meses. E não houve aumento de tarifa e nem aumento né, não teve reajuste, tá? Dentro do escopo, gasto com água, fora do escopo, outros gastos que se tem. Meta de melhoria, 40% de redução, ou seja, baixar 180 mil por mês. E aí dá um ganho de 1.400.000. Qual a conta? Ó, eu tenho que baixar para 180 mil por mês. Se eu sair de 300 para 180, dá 120 mil de ganho por mês. Multiplicando por 12, 1.400.000 de ganho financeiro. Ficou claro? Então, ó, veja que é um documento simplesinho, ó, né? Já elucida tudo que tem que ser feito. E a gente deixou aqui um para vocês em branco, tá? Para você, né? Para você usar, tá? Ok, vamos voltar lá. Então, ó, o Project Charter é tão simples quanto isso, tá bom? Simplesinho, você tem um modelo para avançar nos seus projetos. Com essa análise do Project Charter, do exemplo prático, a gente fecha esse módulo 6 do treinamento White Belt. Então, ó, só para resgatar, definir é muito importante, você tem que escutar e priorizar a voz do cliente, e para isso tem algumas ferramentas que você já viu. Diagrama de afinidades, né? O mesmo Project Charter é uma ferramenta, e o CIPOC também, tá? Te vejo no módulo 7.